Beleza. Falei sobre os passivos espontâneos, vamos continuar aqui então falando sobre as subdivisões deles, certo? Então, o passivo espontâneo pode ser contas a pagar ou então despesas a pagar. Então, dentro das contas a pagar, o Gitman explica que a importância do gerenciamento que as contas a pagar representam uma importante fonte de financiamento de curto prazo, sem garantia, sendo proveniente das aquisições de mercadorias a prazo, como eu havia falado para vocês anteriormente. Se a aquisição for realizada à vista, não vai gerar um crédito. No entanto, a maioria das operações no contexto que a gente vive atualmente é que essas operações elas ocorram a prazo. Então, a empresa ela vai precisar utilizar algum instrumento de crédito aí para poder efetuar essa compra. Então, esse lapso de tempo entre a empresa receber a mercadoria e efetuar o pagamento ao fornecedor constitui uma atividade de financiamento dela. Então, essas contas a pagar são contas a pagar a fornecedores. Bom, a administração de contas a pagar trata da gestão do prazo médio de pagamento, transcorrido entre a aquisição das mercadorias até o seu respectivo pagamento, que é o desembolso, aos fornecedores, buscando dilatá-lo ao máximo sem prejuízo ao score de crédito da empresa. Então, o que o administrador financeiro vai fazer? Ele vai buscar ao máximo aumentar esse prazo médio de pagamento da empresa. Então, ele vai buscar receber a mercadoria em uma data e pagar o quanto mais distante possível por aquela mercadoria que ele recebeu. Lógico, ele vai levar em consideração outros aspectos, como os juros que vão incorrer nessa atividade, ele vai levar em consideração uma possível carência que pode ser cobrada pela entidade, taxas administrativas, juros moratórios, o custo da própria inadimplência, custos éticos, custos morais. Por exemplo, se a empresa não efetua o pagamento, provavelmente ela vai ser inscrita em algum cadastro de mal pagador. Então, para a empresa, aquilo não é interessante, né? Ela ter o seu nome ali, seu CNPJ registrado em algum sistema de proteção ao crédito ali que prejudica o score dela, e aí quando ela precisar captar recursos, né? Isso vai provavelmente estar prejudicado em virtude desse comportamento do gestor, né? De não adimplir as obrigações no tempo correto, certo? Então, basicamente, o que o administrador financeiro vai fazer é isso, é buscar dilatar ao máximo o prazo médio de pagamento da empresa. Até porque nas aulas passadas eu havia comentado com vocês, a dilatação do prazo médio de pagamento automaticamente reduz o ciclo financeiro da empresa. Reduzindo o ciclo financeiro da empresa, eu vou reduzir a necessidade de capital de giro dela. Então, isso é interessante porque ela não vai ter ativos dela presos a essa parte de capital de giro, e aí ela vai poder investir o quê? No ativo não circulante, que é mais rentável. Beleza? Bom, então, para administrar as contas a pagar, é necessário que o gestor financeiro saiba analisar os termos de crédito. O que é isso? Termo de crédito. O termo de crédito são as cláusulas do contrato de crédito que ele está firmando com o credor, certo? Para que ele vai fazer isso? Com o objetivo de selecionar a estratégia de crédito mercantil mais adequada, caso a entidade opte por aproveitar o desconto financeiro, deve efetuar o pagamento até o último dia de validade do desconto. Caso contrário, ele deve ignorá-lo e adimplir a obrigação na data final do período de crédito. O que é isso? Seguinte, o outro slide está até melhor porque está grifado. O administrador financeiro ele tem que levar em consideração a possibilidade de o fornecedor oferecer algum desconto financeiro. Os descontos financeiros, também conhecidos como descontos condicionais, eles prevêem alguma condição, você tem que fazer alguma coisa. Geralmente, essa coisa é antecipar o pagamento. A antecipação do pagamento facilita melhora para o credor, porque é o seguinte, porque vocês sabem que em matemática financeira, provavelmente vocês já devem ter aprendido que o dinheiro tem valor diferente no tempo. Então, receber hoje é diferente de receber daqui a 5 anos. O dinheiro, ele, por conta do efeito da inflação, ele vale diferentemente no tempo. Então, qual que é o objetivo, então? O fornecedor oferece um desconto financeiro para que você efetue o pagamento antecipado daquela obrigação. E aí o que você vai ter que decidir é o seguinte, será que compensa eu aproveitar esse desconto financeiro? Ou será que compensa mais eu ficar com esse dinheiro em caixa e aplicar em algum outro tipo de investimento, em alguma outra atividade da empresa? Esse é o tipo de decisão que o administrador financeiro vai precisar tomar
na gestão dos passivos circulantes da empresa. Ele precisa entender quais são as implicações desse tipo de decisão, certo? Então, o que ocorre? Se ele resolver aproveitar esse desconto financeiro, ele tem que pagar isso até o último dia de validade que o credor deu para ele de aproveitar esse desconto. Falou para ele, ó, até o dia 10 você paga, se você pagar, você vai pagar com desconto. Aí ele vai efetuar o pagamento, lógico, né, querendo aproveitar aquele desconto financeiro, vai fazer o pagamento até o dia 10. No entanto, ele tem até o dia 30 para ele pagar, suponhamos. Então, se ele achar que aquele desconto financeiro não é atraente, ele vai deixar para efetuar aquele pagamento somente no último dia do período que ele tem ali de crédito. Beleza? Bom, dentro desse contexto de administração de contas a pagar, eu um exemplo aqui de uma empresa que ela adquiriu R$ 1.000 de mercadorias no dia 28/2. Caso ela pague até o dia 10/3, ela vai aproveitar um desconto financeiro e vai pagar apenas 980. No entanto, se ela rejeitar o desconto financeiro, ela terá até o dia 30 de março de 2020 para efetuar esse pagamento. Ou seja, para retardar o pagamento até em 20 dias, para a empresa vai custar R$ 20. Então, assim, será que isso compensa para a empresa? Será que esse desconto está atraente para ela? Nós vamos ter que analisar o custo de oportunidade, vamos ter que verificar se isso é interessante, tendo em vista os prováveis retornos que ela pode ter para aquele recurso ali com ela. Às vezes ela pode empregar na aquisição de mais matéria-prima, ela pode empregar esse dinheiro no capital de giro, ao invés de captar recursos, enfim. É necessário analisar o custo de oportunidade daquele desconto financeiro. Então vamos analisar então como é que fica isso aqui num gráfico aqui, no esquema aqui do slide aqui que eu fiz. Só um instantinho, deixa eu ver se tem dúvida aqui. Deixa eu confirmar aqui como é que está o WhatsApp aqui. Só um momento, gente. Eu estou vendo aqui que o pessoal está conseguindo acessar tranquilo. O pessoal aqui no WhatsApp está só perguntando como é que faz para desligar mesmo o microfone. Acho que já explicaram aqui como é que faz, né? Então, beleza. Tem uma pergunta aqui no chat. Aqui. Bom, gente. Beleza. Não tem dúvida aqui ainda, tranquilo. O pessoal está só verificando a questão do microfone. Beleza, continuar aqui. Bem, então no esquema aqui que a gente tinha, estava tratando do exemplo daquela empresa que ela comprava mercadoria a prazo e aí ela tinha a possibilidade. Se ela pagasse até o dia 10/3, ela teria um desconto de 20 e pagaria 980. Se ela esperar até o dia 30, que é a data final para pagar, ela vai pagar R$ 1.000. Então ela vai pagar os 980 acrescido de 20. Então esses 20, né, R$ 1 por dia, vai somar ali esses 20 dias, ela vai pagar R$ 20 para ter esses 20 dias a mais, entendeu? Então esse custo dos 20 dias adicionais aí, né, para a empresa vai ser de R$ 20. Então, um exemplo, com o objetivo de calcular o custo anualizado da renúncia do desconto financeiro, podemos utilizar a regra de 3 e esquematizar isso numa fórmula. Como é que a gente vai fazer isso? A gente coloca o custo da renúncia ao desconto financeiro, e aí para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular o desconto financeiro em termos percentuais. Então, acho que é importante aqui até frisar essa questão. Como é que isso vai ser feito? Eu tenho o desconto financeiro, que vai ser em termos percentuais, certo? Menos 100%, aliás, 100%, menos o desconto financeiro também em termos percentuais, certo? Fazendo essa operação aqui, dividindo um pelo outro e multiplicando por 365, dividido por n, n que vai ser o número de dias ou a quantidade de períodos que ela vai ter a mais ali para fazer o pagamento, né, o lapso ali, o tempo de crédito que ela vai ter, certo? Então,
Se fôssemos substituir aqui no nosso caso em questão, né? Está no próximo aqui já. Só voltar para o mouse. Então, substituindo aqui, utilizando agora o nosso exemplo, aplicando a fórmula no nosso caso exemplificativo, temos que o custo da renúncia ao desconto financeiro vai ser 2%, e aí embaixo a gente tem aqueles 100%, menos os 2%, que é o percentual do desconto financeiro, multiplicado por 365, dividido por 20, que vai ser o período adicional que ela vai ter ali com aquele recurso. E aí vamos chegar à seguinte taxa, 37,24%. Então, esse é o custo da empresa em renunciar esse desconto financeiro. Então, isso aqui eu vou precisar comparar com o custo de oportunidade. Se isso daqui for superior ao custo de oportunidade, provavelmente eu vou aproveitar esse desconto financeiro. No entanto, caso o custo de oportunidade apresente uma taxa, né, a taxa mínima de atratividade, seja superior a esses 37,24, então, nesse caso, eu vou deixar de aproveitar esse desconto financeiro, eu não vou utilizar esse desconto financeiro, certo? Então, o custo de declinar de um desconto financeiro deve orientar a decisão do administrador financeiro entre aproveitar ou não esse desconto financeiro ali da empresa. Beleza, então, com o objetivo de analisar a importância de se empregar o cálculo do custo da renúncia ao desconto financeiro, vamos analisar mais um exemplo aqui, então, que é o caso da empresa Anhanguera agora. Ela possui 4 fornecedores, quais sejam muito criativos os nomes dos fornecedores, é A, B, C e D, que fornecem os mesmos produtos com desconto financeiro destacados na tabela a seguir. A tabela é essa. Tem aqui o nome dos fornecedores, né, na primeira coluna. Eu tenho os termos de crédito, né, a forma como vai ser feita essa operação de crédito, e o custo da renúncia de cada um deles. Você tem aí 36,5%, você tem 8,1%, né, e assim sucessivamente. Agora a questão é a seguinte, qual que eu vou declinar e qual que eu vou aceitar desses descontos financeiros aqui? Como é que eu faço para selecionar isso? Simples, aqui, ó. Suponhamos que a empresa ela necessite de recursos de curto prazo. Ela poderia tomar isso junto ao banco a uma taxa de 13%. Então, assim, se a empresa tiver uma insuficiência de caixa, ela não tiver capital de giro suficiente para realizar suas atividades, ela precisa captar recursos junto a um banco, o banco vai cobrar dela uma taxa de 13%. Então, para ser interessante o desconto financeiro, para ela correr esse risco de faltar recurso e ela ter que procurar uma instituição bancária para captá-lo, o que é importante? É importante que o desconto seja superior a esses 13%. Porque se ele for inferior a 13%, ela vai correr um risco, né, de ter uma insuficiência de caixa e vai ter que captar recursos a um valor mais alto do que o desconto que ela recebeu. Então, para ser interessante o desconto financeiro, ele vai ter que ser superior aos 13%. Então, sim, até coloquei aqui no slide, simples, ela rejeitará todos os descontos financeiros inferiores a 13%, pois os descontos acima desse percentual mostram-se atraentes por superarem os juros de uma eventual operação de crédito. O que seria essa eventual operação de crédito? No risco da empresa precisar captar recurso na instituição bancária. Se faltou dinheiro para pagar outro fornecedor, alguma outra obrigação, e a empresa precisa do recurso, provavelmente para pagar funcionário ou pagar algum tributo, ela vai ter que correr a uma instituição bancária, socorrer-se a uma instituição bancária. Para isso, ela vai pagar uma taxa de 13%. Então, só vai ser interessante se o desconto for maior que isso. Essa é a taxa mínima de atratividade. Então, voltando aqui no slide anterior, quais seriam as opções que seriam interessantes para a empresa? Vamos analisar então aqui. O A, fornecedor A, porque o desconto dele é de 36,5%, superou os 13%. O do fornecedor B já não é interessante, porque a taxa do desconto financeiro dele é inferior à taxa de juros que a empresa vai pagar caso ela precise captar recursos. Enquanto que o C e o D, assim como o A, são interessantes, porque superam a taxa mínima de atratividade, que seria os 13%, que seria a taxa que a empresa teria que pagar para a instituição financeira para captar esse recurso, no caso do empréstimo.
Uma estratégia comumente empregada pelos administradores financeiros também, além dessa de aproveitar ou não aproveitar o desconto financeiro, eis a questão, eles também vão fazer o seguinte, é tentar diferir ao máximo o prazo de pagamento de dívidas. O que é isso? É retardar o pagamento, é postergar esse pagamento o máximo possível. Então, o administrador financeiro está sempre querendo pagar o mais tardiamente possível e receber quanto mais cedo possível, melhor para ele. Porque o dinheiro, novamente, eu ressalto, tem valor diferente no tempo, em virtude da inflação. Então, né, lógico, o que vai ser o limitador disso? Ele vai ficar atrasando o pagamento sempre? Não, porque se ele ficar retardando demais o pagamento, pagando sempre atrasado, ele vai pagar juros moratórios, ele vai pagar diversos encargos que não são interessantes para a empresa. Além disso, ele vai prejudicar o rating de crédito da empresa, o score. Por exemplo, nós como pessoas físicas, se nós acessarmos o site da Serasa, acho que é da Serasa, isso mesmo, lá tem um score de cada CPF. Então, você coloca o seu CPF lá e você consegue ver o seu score, você consegue ver qual que é a sua pontuação de crédito. Para a empresa, não é interessante prejudicar o score de crédito dela, porque provavelmente quando ela precisar realizar uma captação de crédito, comprar de algum fornecedor a prazo, ele vai consultar esse banco de dados e vai verificar que a empresa ela é uma má pagadora. E por ser uma má pagadora, ou o negócio a prazo não vai ser celebrado, ou provavelmente será celebrado com uma taxa de juros muito maior do que ela seria realizada habitualmente, certo? Porque o risco é maior. Aquela pessoa que ela é inadimplente, ela tem um histórico de mal pagadora, então, lógico, o empréstimo para ela, a concessão de crédito para ela, vai ter um maior risco. E se tem um maior risco, o credor vai cobrar um maior retorno por aquele risco, certo? Então, todavia, é preciso se ater aos juros moratórios e demais encargos de pagamento intempestivo, bem como o custo moral e ético de tal política. Além disso, o professor Guitmann coloca um quadro sobre a parte ética, né, de atrasar pagamento, e aí lá ele fala sobre essa questão de que também, será que é ético, será que é moral para a empresa ficar retardando o pagamento deliberadamente aos fornecedores, prejudicando os fornecedores, porque o fornecedor também tem obrigações a honrar. E aí, será que é interessante que o cliente dela fique retardando esse pagamento, demorando para efetuar o cumprimento da obrigação? Você fazendo isso recalcitrantemente, ou seja, aquilo de forma reiterada, a empresa ela pode correr um sério risco de falir. E aí, esse fornecedor falindo, né, ele não estando mais disponível no mercado, provavelmente vai ter que encontrar um novo fornecedor. E isso pode não ser tão interessante para a empresa. Então, é importante também analisar a questão da própria sustentabilidade do negócio, buscar também uma relação que seja profícua, que ela seja benéfica para ambas as partes, tanto para o cliente, empresa, né, a empresa cliente, quanto para o fornecedor, certo?